Olá, meu nome é Roseli Rossi, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e estou aqui hoje para falar sobre hipertensão arterial. É uma doença que tem tido uma prevalência muito grande e muito importante. Por isso que a nutrição tem muito a ajudar aos pacientes, não só na prevenção, mas tratamento também dessa patologia. E, portanto, é sobre isso que eu quero discutir com vocês, né? Veja bem, é uma doença multifatorial. Tem diversos fatores que podem chegar a culminar com essa disfunção, que são responsáveis por isso. Além disso, a hipertensão arterial é uma doença muito silenciosa e perigosa. Por quê? Porque como na maioria das vezes ela não apresenta nenhuma sintomatologia, o paciente, quando vem a descobrir que tem a hipertensão, às vezes já está no estado até mais avançado. E a hipertensão arterial nada mais é do que o aumento da pressão exercida dentro das artérias. E isso pode culminar ao longo do tempo, desde que não seja cuidado devidamente, com maior risco de doenças cardiovasculares, maior risco de derrames, infarto, acidentes vasculares cerebral. A gente pode ter até problemas oculares, problemas neurológicos importantes em virtude de não dar-se a importância devida ao tratamento adequado a essa disfunção, tá? Então, quando o paciente ele apresenta o problema, ele pode chegar a ter dor de cabeça, ele pode ter zumbido no ouvido, ele pode ter dores no peito, falta de ar. Isso pode ser sintomas que já esteja, então, se alojando aí a hipertensão ou já esteja até no estado avançado, como eu já disse. A hipertensão arterial, a gente pode ter pode ser classificada como primária ou secundária. 90 a 95% dos casos ela é de origem primária, ou seja, se deve ao estilo de vida inadequado. E 10, 15% só é de origem secundária, ou seja, é devido a outras patologias, como doenças renais ou tiroidites, podem ocasionar então a hipertensão arterial. Existe a pressão sistólica e a diastólica. A sistólica é aquela do qual a pressão é exercida do coração para as artérias. A diastólica é ao contrário, é quando eu tenho a pressão exercida das artérias para o coração. Então nós temos uma recomendação hoje, da qual considerada normal para a fase adulta é de 12/8, ou seja, 12 da sistólica para 8 da diastólica, milímetros de mercúrio. A partir do momento que eu tenho acima desse valor, eu começo a ter classificações, ou pré-hipertensão, hipertensão classe 1, hipertensão classe 2 e assim por diante, né? Quanto mais alta a minha pressão arterial, maior então é o risco e mais grave então, maior é a classificação dessa hipertensão. Bom, muito bem. Para as crianças, a gente já faz um outro tipo de mensuração com relação a isso. Então, é diferente a classificação para a idade infantil. E a gente também tem que ficar muito alerta com essa questão da hipertensão na infância, porque ela vem crescendo muito. Hoje a gente tem aí dados estatísticos que nos dizem que 3% das nossas crianças já apresentam hipertensão arterial. Então, como eu disse para vocês, uma vez que a gente tem isso já predominantemente pela inadequação de um estilo de vida, provavelmente essa criança vive num meio onde não seja adequado, não seja saudável, a ponto de conferir a ela uma pressão arterial adequada, né? Porque para ter uma hipertensão já na idade infantil é porque os hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida já não são adequados familiares. Então, lógico que aí a gente tem um risco muito mais aumentado. Já falando de prevalências, nós temos aí uma crescente muito grande. Foi feito um estudo há pouco pela Organização Mundial da Saúde, de 1975 a 2015, onde 24% a mais entre os homens e 20% a mais das mulheres aumentaram os quadros de hipertensão. E nós temos na fase idosa
em torno de 65% dos nossas pessoas idosas, consideradas idosos acima de 60 anos, já com hipertensão instalada. 1/3 da população nem sabe que tem hipertensão. Como eu falei para vocês, grande parte aí não tem sintoma e realmente ele desconhece essa disfunção que ele está apresentando. E aí, quando às vezes ocasiona um pico de hipertensão em virtude de um estresse ou qualquer outro problema, aí vem o grande perigo, né? De estar realmente culminando até com problemas irreversíveis. Bom, então veja bem, e quais são as causas, né, que nos levam a ter o aumento aí, ao risco maior de ter pressão alta ou hipertensão arterial? Primeira causa, obesidade. Sabemos que a cada quilo de peso perdido a gente consegue reduzir 1 miligrama de mercúrio de pressão arterial. Então, olha a importância da gente poder controlar, reduzir o peso caso esteja em sobrepeso ou obesidade e manter esse peso dentro de padrões saudáveis. Segundo, excesso de sal na nossa alimentação, né? Então, a gente sabe que o sal não está só ali no saleiro ou na comida que eu estou colocando lá na preparação. A gente tem sal embutido aí de uma forma invisível em vários alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, uma vez que o sal ele é um conservante. Então, a maioria dos alimentos industrializados, mais ou menos quantidades, vão ter o sódio ali presente. Então, esse excesso de sal, que até muitas pessoas hoje têm até uma distorção, né, de paladar em virtude desse excesso de sal todo dia, pode então ocasionar um maior risco de hipertensão arterial. O sedentarismo, ou seja, a falta de exercícios físicos, também nos levam a aumentar o risco de hipertensão arterial. Bebidas alcoólicas também é outro fato que pode elevar a nossa pressão arterial. Então, uso frequente, em quantidades também já excessivas, né? Tanto faz que seja vinho, tanto faz que seja qualquer outra bebida alcoólica, todas elas representam um risco aumentado para a gente desenvolver a hipertensão arterial. Colesterol elevado, então a gente sabe que o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, ele pode se alojar nas nossas artérias, formando placa, né? E aí placas de gorduras, que a gente chama de placas realmente ateromas, ou cálcio, também é um outro agravante, que vão estar entupindo, vamos dizer assim, ou estreitando o calibre dos vasos e das artérias, e aí isso vai implicar em aumento da pressão exercida para o fluxo sanguíneo passar nesse vaso. Então isso pode gerar uma hipertensão arterial. Então, placas de gorduras ou calcificação dentro dessas artérias aí. Muito bem, outra coisa, o estresse, gente. Estresse é óbvio, vai aumentar minha frequência cardíaca e vai elevar minha pressão arterial. Uma coisa é ter o estresse pontual, né, que é até saudável. Outra coisa é ter o estresse crônico, contínuo. E isso pode gerar um maior risco desse desenvolvimento da hipertensão, porque toda vez eu estou liberando substâncias no meu corpo que vão fazer com que culmine nessa elevação da sua pressão arterial de forma contínua, né? Adrenalina, noradrenalina, o tempo inteiro aí cortisol, que são os hormônios e são substâncias liberadas quando a gente tem esse estresse. Então, se ele tiver de forma crônica, eu posso ter mais risco da hipertensão. O fumo, óbvio, eu vou ter uma intoxicação generalizada, eu vou ter muito mais um fechamento, toxinas aí acumuladas dentro dos vasos, vou ter mais inflexibilidade dessas artérias, e aí eu posso gerar também uma hipertensão arterial, né? A idade eu já falei para vocês, o sexo a gente sabe que o homem tem maior predomínio sobre a questão, maior risco de desenvolver hipertensão arterial. A genética ela contribui em 15, 20%, essa é o que me mostram as estatísticas, né? Então não pense vocês que eu tenho pais diabéticos, eu tenho sim um pouco mais de risco, mas não é o único fator que vai fazer com que eu desenvolva a hipertensão. É muito mais importante o estilo de vida que vocês têm, é muito mais determinante para a gente poder gerar a doença do que a questão genética. Eu posso silenciar os meus genes que eu tenho para hipertensão, né? E aí eu não vou favorecer o desenvolvimento da doença.
tá? Então, o estilo de vida é muito mais importante do que a genética. E aí, então, são os principais, né? Esses são as principais causas que podem elevar a minha pressão arterial. Gente, e qual é então as recomendações? O que que nós, como nutricionistas, devemos orientar os nossos pacientes e o que eu quero que vocês saibam agora, a partir de então, para quem não sabe. Bom, nós temos tanta importância que a gente tem que ter sobre essa patologia que Estados Unidos desenvolveu uma dieta só para quem tem hipertensão arterial, que se chama DASH, né? DASH. Ou seja, na DASH a gente tem algumas diretrizes para que as pessoas que têm maior risco de desenvolver a hipertensão, ou seja, trabalhar a prevenção, ou para quem já tem instalada, elas sigam esses critérios dessa dieta, para que então a gente consiga conciliar no tratamento, ajudar esses pacientes a então melhorar ou modularem melhor a questão da hipertensão arterial para não culminar, não se agravar, não desenvolver numa patologia mais séria, certo? Numa doença mais séria. Então veja, o que as diretrizes dizem dessa dieta? Primeiro, a gente tem que ter controle sobre a quantidade de sódio ingerida. Para quem já tem o problema instalado, quem já tem a hipertensão, independente do grau, a diretriz da dieta DASH recomenda que a ingestão de sódio seja entre 1.500 a 2.300 miligramas dia. Isso representa, em termos de colheres de café, em torno de 2 a 3 colherinhas de café ao dia, gente. Então não esqueçam de computar os alimentos industrializados que vocês comam. Eu só estou falando para vocês o que vocês vão usar, né? Nas refeições, nas preparações de vocês. O paciente que tem maior risco, mas não está com a patologia instalada, então aí a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade e a recomendação é de 2.000 a 3.000 então, miligramas de sódio. Isso dá equivalentes em colher de café em torno de 2,5 a 4 colherinhas de café por dia. Cada colherinha de café tem em torno de 1 grama de sal, que sal é cloreto de sódio, e aí 1 grama eu tenho 400 miligramas de sódio, tá? Então isso, se vocês não anotaram, anotem para vocês poderem saber. E quando eu vou comprar um produto que eu tenho o rótulo lá, e no rótulo eu tenho descrito todos os ingredientes, eu tenho que olhar nos produtos o quanto de sódio esse alimento me dá por porção, né? Porque hoje é obrigatório a gente ter esse número aí descrito na porção do produto. E os alimentos que têm acima de 140 miligramas na porção já são alimentos contraindicados, uma vez que eu quero não só prevenir, mas principalmente para aqueles que já têm hipertensão, né? Então eu já tenho um alimento aí com excesso de sódio e aí são alimentos já contraindicados para quem não quer ter ou quem já tem o problema, certo? Então, não esqueçam, gente, que nós temos aí o pão francês, que é rico em sódio, as sopas industrializadas, os sucos industrializados, as bolachinhas, os embutidos, de uma forma geral, lógico que nos enlatados, nas conservas. Então aí a gente tem uma quantidade imensa de sódio que já contempla quase que o requerimento diário de vocês numa porção desse tipo de alimento. Então, eu não vou consumir, por exemplo, um bacalhau, eu não vou consumir uma carne seca, eu não devo consumir azeitona, alcaparra, palmito, milho, essas coisas que estão enlatadas. Por quê? Porque esses alimentos, mesmo que você lave bem, a quantidade impregnada que vai estar dentro do alimento, que já entrou pelo tempo que ele já ficou ali enlatado, é muito grande. E aí não vale a pena vocês que vão ter controle, que tem que ter controle, na verdade, sobre o sódio, tá consumindo esse tipo de alimento, né? Até digo para vocês que o bicarbonato de sódio, como muita gente coloca às vezes em receitas de bolo ou mesmo em receitas, ele tem uma quantidade incrível de sódio, né? Fermento em pó, né? O fermento biológico não, mas o em pó ele tem sódio. Então, para vocês verem a dimensão
que a gente tem de alimentos que contêm sódio que vocês nem sabem. Né? Vou falar aí de molho inglês, ketchup, shoyu, mesmo que seja light, é outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Para quem não sabe, o alimento, eu falei o que tem redução de sódio, que é menos de 140 por porção. Mas o light, ele só tem 25% a menos de sódio do tradicional. Então, mesmo que você consuma um shoyu light, né, porque você quer reduzir o sal, né, o sódio, você está com esse cuidado de consumir alimentos com menor teor de sódio, ele só tem 25% a menos. Então não adianta nada você consumir o light e consumir muito, né? Essa é a questão. Então esqueçam esses alimentos, não vale a pena vocês consumirem uma vez que vocês têm controle ou têm que ter controle sobre a ingesta de sódio na alimentação de vocês. A segunda diretriz, ela diz respeito à questão da ingesta, do consumo de gorduras saturadas. Primeiro, vocês sabem o que é gordura saturada? Gordura saturada é aquela que é sólida no meio ambiente. Então eu tenho aquela gordura da carne aparente, eu tenho aí bacon, eu tenho aí a banha, eu tenho diversas gorduras, a manteiga, tem tudo isso tem gordura saturada. Então, ele preconiza que nós não devemos passar de 6 a 10% do total calórico da sua alimentação, né, consumidas através desse tipo de gordura. Nem de gordura saturada e muito menos da trans, que é uma gordura hidrogenada formada pela indústria, que é pior ainda do que a gordura saturada. Então, quando vocês veem no produto gordura saturada, gordura trans, fujam ou pelo menos evitem ao máximo esse tipo de alimento. Então, vejam, para vocês terem noção, se eu estou fazendo um cardápio onde eu tenho o total de calorias do dia, 1.500 calorias, eu só vou poder destinar 10%, ou seja, 15 gramas aí de 15 calorias representadas aí, ou melhor, 150 calorias representadas pelas gorduras, que vão me dar 15 gramas em média. Porque cada grama de gordura representa 9 calorias. Então, um cardápio de 1.500, 150 calorias se destinam à gordura e em gramas isso representa 15 gramas. Então, veja que é pouca quantidade. Aí eu pego para vocês, por exemplo, um bacon que tem em 100 gramas, 10 gramas, 10,8 gramas de gordura saturada. Posso comer bacon? Para quem já tem uma hipertensão ou para quem quer evitar de ter uma hipertensão, não é um alimento indicado, né? Posso comer aqueles salgadinhos de pacote? Isso é péssimo, gente. Além do sódio, que está numa quantidade muito grande, eu tenho aí 12,4 gramas em 100 gramas de cada saquinho, em média, daqueles saquinhos de salgadinhos, que eu pego, gentilmente, abro e dou para o meu filho comer. Né? Ou dou para, enfim, para uma pessoa que eu amo ali do meu lado, né? Minha mãe, meu filho, enfim, meu namorado, quem quer que seja, ou eu mesma, como esse salgadinho. Então veja, eu estou consumindo aí gordura saturada, eu estou consumindo sódio já numa quantidade muito grande. E aí eu vou mudando o meu paladar. E aí cada vez mais que eu como mais esse tipo de alimento, eu vou achar esses alimentos que não tem gordura, não tem sódio, porque eu estou distorcendo toda a minha palatividade e vou querer cada vez mais gordura e mais sódio. A outra diretriz, então, também fala a respeito da quantidade de ingesta de colesterol ao dia. Ela preconiza no máximo 300 miligramas de colesterol ao dia, não mais do que isso, tá? Então, tem muitos alimentos aí que são ricos em colesterol. As vísceras, por exemplo, miolo, fígado de boi, né? Laticínios, de uma forma geral, também tem bastante, tipo uma ricota, queijos amarelos. Então, cuidado, né? Por quê? Porque aí eu tenho uma quantidade grande de colesterol. Enfim, e aí eu tenho que ter, então, uma quantidade adequada com relação ao consumo desses alimentos, se eu não conseguir evitar. O ideal é que vocês evitem ele. A gema de ovo tem uma quantidade importante, sim, de colesterol, né? Uma gema, em torno de 20 gramas, eu tenho aí 1.500 miligramas de colesterol.
Mas a gema, gente, é um alimento muito completo. Primeiro que eu não como só a gema, eu vou comer a clara também, que eu tenho rica em proteínas, de alto valor biológico. A gema tem vitamina A, tem vitamina D, tem colina que é bom para o cérebro. Então, mesmo as pessoas que têm hipertensão, que têm já uma predisposição a mais, enfim, podem comer uma gema de ovo ao dia? Pode, até uma gema não há problema, né? Eu posso comer desde que não seja frito, né? Esse é o problema. Eu não vou colocar numa fritura de imersão, colocar um óleo vegetal ali, uma reutilização de óleo, que daí, é lógico, eu vou piorar o problema, não pela gema de ovo, mas pela forma que eu estou utilizando, que eu estou consumindo esse ovo. Então, pessoas que têm hipertensão, se quiser consumir até uma gema ao dia, não há problemas em virtude do todo, da sinergia, dos nutrientes que eu tenho no ovo, desde que seja consumido cozido ou mexido, tá? Ou numa omelete. Muito bem, essas são as 3 diretrizes principais que essa dieta fala. Agora, em linhas gerais, eu vou dar mais dicas para vocês sobre essa questão de como eu posso, então, me prevenir, ou como eu posso tratar pela alimentação uma hipertensão arterial. Como eu trato meu paciente? Quais são os cuidados que eu falo para ele, além de tudo isso que eu já disse para vocês? Bom, gente, em primeiro lugar, não ponha sal nos alimentos para cozinhar os alimentos. Então tem gente que tem mania de pôr sal para cozinhar batata, sal para cozinhar o chuchu, sal para cozinhar, tudo ela põe sal. Não precisa isso. O sal, para quem quer ter controle, coloque no fim da preparação. Como eu uso o azeite. Então, para quem quer ter controle com relação à quantidade de sódio, só vai temperar essa alimentação no final. Aí eu já ponho um pouquinho, pronto, já é suficiente. Tá? Outra coisa, comecem a fazer mais a utilização de temperos naturais. Então, ó, alho, cebola, alecrim, orégano, manjericão, cúrcuma, açafrão, tudo isso vai conferir paladar ao alimento de vocês, mais valor nutricional, e eu não vou ter necessidade de utilizar tanto sal. Façam azeites temperados, fica ótimo, gente. Coloca alho, alecrim, manjericão dentro do vidro de azeite e aí vocês vão usar esse azeite para temperar a comida de vocês. Com isso, vocês vão reduzir muito a necessidade da ingesta do sal. Não usem nem pensar esses caldos concentrados, né, de galinha, de legumes, sei lá do que. Não, faça o seu caldo em casa. Então cozinhe uma quantidade boa de legumes variados, batam no liquidificador, né? E aí vocês vão usar uma forminha de gelo, congela tudo isso em cubo, esses legumes, né, que já estão batidos, faça o congelamento deles na porção desses cubinhos de gelo em forminhas de gelo e vocês colocam no freezer. Quando vocês querem dar um pouquinho mais de paladar, um arroz, por exemplo, use um caldinho desse. Né? Por que não? Num frango, numa carne, enfim, isso é bacana. Já vai ajudar vocês a reduzirem esse sal. Com relação também ao sal, não vamos pôr mais o saleiro na mesa. Porque toda vez que eu ponho um saleiro na mesa, tem pessoas que nem comem os alimentos, já estão aí colocando sal na comida. Porque, como eu falei para vocês, já estão com distorção de paladar, né? Isso é importante. Esses temperos prontos, não estou só falando da questão dos caldinhos concentrados, mas o molho, como eu falei para vocês, molho shoyu, ketchup, maionese, molho inglês, não uso nada disso. Os temperos têm que ser naturais. Tem uma hortinha na sua casa, é tão fácil de fazer, gente. Vai ser tudo orgânico, vocês que vão cuidar, vão ter amor. Ensina as crianças a fazerem isso. Por que não? Isso tudo, você pegou lá um hortelã, pegou lá um manjericão, colocou na sua comida. Isso fica com um paladar incrível, fica bárbaro, né? E aí vai reduzindo o sal e vai colocando mais, como eu falei para vocês, mais nutrientes. Com relação aos enlatados, eu já falei. Com relação a quanto menos alimentos industrializados, melhor. Consumam alimentos de verdade, alimento in natura, alimento que você tem mais ali, que você sabe que veio da terra, né?
que sejam as raízes, a batata doce, o inhame, enfim, a cenoura, a beterraba, as folhas, né? Vamos consumir mais as carnes brancas, magras, cuidado com essas carnes gordas, gente. Então, olha, é o frango, é o peixe, né? Os ovos, como eu falei para vocês, um ao dia não há problema. Então, vamos consumir também de uma forma adequada, grelhada, assada ou cozida, né? Não vai consumir, não adianta eu pegar um peixe nobre, né, rico em ômega 3, que eu vou já falar sobre isso para vocês, e aí eu fazer ele frito, empanado, cheio de farináceo, não vai adiantar nada, porque aquele empanamento que eu faço com os alimentos, ele vai encharcar mais, ele vai absorver mais gordura, e essa gordura é a gordura saturada. Então evitem frituras, evitem empanados, isso é muito ruim para toda a pessoa que quer ter saúde e principalmente, gente, para quem tem a hipertensão arterial, tá? Bebida alcoólica, é lógico que a bebida alcoólica é contraindicada para quem tem hipertensão. Além da bebida alcoólica, as bebidas à base de cafeína. Então, cuidado com excesso de café, cuidado com o chá verde, o chá mate, o chá preto, né? Essas bebidas todas têm quantidades de cafeína e isso pode elevar a sua pressão arterial, mais do que já está. Então, se você já tem a hipertensão instalada, não vá fazer uso desse tipo de bebida. E nem também, gente, de isotônicos. Eu vejo muita mãe colocando isotônico na lancheira de criança. Os isotônicos são feitos para a gente poder repor água, eletrólitos, quando eu tenho uma transpiração excessiva. A gente repõe isso através dos isotônicos no nosso organismo. Então, uma atividade física intensa, aí sim. Agora, é desnecessário, totalmente contraindicado eu usar isotônico para matar minha sede. Agora, tipo, eu vou beber num lanche da tarde ou de manhã, ou muito menos colocar numa lancheira de uma criança. Então, a quantidade de sódio aí presente para segurar mais água no organismo é muito grande. Por quê? Porque o sódio também, em excesso no nosso organismo, o sódio faz o quê, gente? A gente tem uma bomba para regular, que é entre sódio e potássio, para regular a água do nosso organismo. Isso existe um equilíbrio entre as nossas células, dos líquidos intra e extracelular, dentro e fora das células. Vou tomar água, tá? E aí, gente, se a gente tem muito sódio, se a gente ingere muito sódio, a gente vai ficar mais inchada. Isso vai fazer com que a nossa pressão aumente. Então, isso vai a dica também para quem tem inchaços, quem tem retenção de líquidos. Então, não é para fazer uso desses produtos, né? Porque isso também é contraindicado. E quais são os chás que favorecem, então? Os chás diuréticos. Então, vamos usar um chá de hibisco, um chá de cavalinha, né? A gente pode estar usando chás que vão... gengibre, que é anti-inflamatório, que melhora toda essa parte circulatória, né? Esses chás, eles favorecem mais a diurese. Além disso, as frutas e hortaliças, elas são ricas em água e elas vão melhorar minha diurese, vão diminuir meu inchaço e vão colaborar para a gente baixar ou modular nossa pressão arterial, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer uso mais de melancia, de abacaxi, de laranja, enfim, kiwi. Essas frutas têm muita água e elas vão ajudar. Além disso, elas têm vitaminas, têm minerais que vão também ajudar a controlar minha pressão. Tem muitas frutas ricas em potássio, como é o caso do melão, por exemplo, e é super legal eu fazer uso de alimentos ricos em potássio, né? Então, eu posso estar usando aí a banana também, embora não tenha tanta água, mas ele é rico em potássio. Eu posso usar um abacate, que também ele é rico em magnésio e gordura boa e vai me ajudar na pressão, porque o magnésio é um mineral que dá um relaxamento nos vasos, nas artérias. Minhas artérias estão tensas, estão mais rígidas, eu tô com uma pressão maior exercida lá dentro, eu tenho uma oxidação lá exercida por um colesterol. Então, eu preciso ter alimentos mais ricos, além de potássio, em magnésio. E o abacate faz muito bem isso. Além dos grãos, gente.
feijão, ervilha, lentilha. Então as leguminosas são importantes você ter no dia a dia. E quando a gente fala de alimento funcional, eu estou falando para fazer o uso dele, o consumo deles de maneira frequente. Não adianta eu lembrar deles uma vez só e esquecer o resto do tempo. Eu estou falando das hortaliças, elas têm que estar presentes também diariamente, né? Mais de 70% delas, 70% a 80%, é composto de água. Alface, agrião, a rúcula, a couve. A couve tem muito magnésio, a couve é riquíssima também em água. Então é importante eu fazer uso desses alimentos para poder fazer com que meu corpo atinja um equilíbrio a nível de pressão. E eu tenha todos esses nutrientes ali numa quantidade adequada, né? Para que eu consiga restabelecer toda a minha saúde. Então, eu já falei do cálcio, já falei do magnésio e vou falar também agora do ômega, gente. O ômega 3 também deve estar presente em maior quantidade para esses pacientes que têm hipertensão ou para quem quer prevenir, porque o ômega 3 melhora a circulação como um todo. Ele dá mais fluidez sanguínea. Ele age como anti-inflamatório lá dentro das nossas artérias, dos vasos, das nossas células. Então é importante a gente ter alimentos mais ricos em ômega 3. E o alimento mais rico em ômega 3 geralmente é aquele ômega, o ômega 3 vindo do peixe. Peixes que estão lá vivendo na água fria, né? Então eu tenho arenque, a cavalinha, a sardinha, são ótimos. Olha que bacana eu fazer um prato aí à base de sardinha, colocar aí bastante couve ou espinafre, enfim, colocar depois como sobremesa um abacaxi. Então, poxa, gente, isso aí é uma alimentação saudável e não é nada do outro mundo, não é gastronomia, não é alimento sofisticado e nem alimento caro. Eu tô falando de alimento de verdade, de alimento que vão dar a vocês subsídios, nutrientes, substâncias para poder modular a pressão arterial. Além disso, eu tenho a linhaça, eu tenho a chia, que também pode aí colaborar com maior riqueza de ômega 3 para vocês, principalmente também aí a gente não pode esquecer dos vegetarianos, né? Então, por isso que eu também estou falando do óleo de linhaça, do óleo da chia ou da própria semente em si. Então, comecem a fazer o uso das sementes, não só da chia e da linhaça, mas também a amêndoa, a castanha do Pará, nozes, elas são excelentes antioxidantes. E a pessoa que tem hipertensão, como eu falei, ela está mais inflamada, mais oxidada, ela precisa disso, dessas gorduras boas, do azeite de oliva, que é uma gordura monoinsaturada, não só dessas poliinsaturadas, mas desse azeite de oliva que vai melhorar toda a circulação. E o azeite de oliva, embora tenha já alguns estudos que demonstram uma estabilidade para a gente aquecer, não muito, mas ele tem uma certa estabilidade, até para mim colocar nas minhas preparações, tanto ele, eu posso usar como um pouquinho do óleo de coco, são esses dois gorduras que eu aconselho para vocês usarem nas preparações de vocês, mas sempre pouco aquecimento sempre no fogo mais baixo, para não desestabilizar, não oxidar essa gordura, que senão também não vai adiantar de nada. Então, gente, vocês podem estar fazendo o azeite de oliva mais a frio, por isso que eu falei para vocês porem ervas e usarem mais azeite de oliva, tá? Porque ele vai ajudar toda essa parte circulatória. E eu acho que evitar de fast food, é lógico. Cuidado nos restaurantes, quando vocês forem, prefiram sempre as preparações que não estão temperadas, para vocês poderem ter domínio sobre o tempero dos alimentos de vocês. Porque é lógico, toda comida feita fora de casa, o dono do restaurante, ele quer que a comida seja bem palatável, então ele vai pôr mais gordura, vai pôr mais caldo de tantas coisas, esses temperos já prontos, né, já concentrados, que vai ter mais sódio, vai colocar mais sal, tudo isso para conferir mais paladar. E aí, é lógico, a gente sabe que não tá aí a nossa saúde, né? O saudável não é isso. O saudável é aquele que você vai fazer em casa, ou se você não puder comer em casa, que você vá buscar num restaurante, ir a um restaurante que já tem essa oportunidade. Os selfies hoje são uma boa opção, e aí se servir de alimentos que não estejam temperados, porque daí você vai pôr o seu azeite, o seu limão, e aí vai colocar, pode até colocar pimenta, gente, mas cuidado com o sal, cuidado com esses molhos prontos. Essa é minha orientação importante para todos vocês aí.
né? E um especial cuidado com os diabéticos. Por quê? Paciente diabético, então, tem que ter um cuidado redobrado, né? Por quê? Porque ele já tem um problema a nível circulatório em virtude de ter um excesso de glicose aí circulante, quando até não bem monitorado, tratado. Agora, imagine se ele vai ter um sódio aí também. Então, quer dizer, perigo dobrado. Então, aí vai minha importância aí, ou dar ênfase com relação a esses pacientes que, além da hipertensão, ainda são diabéticos, né? Ou tem outras patologias, né? Problemas renais, aí vai se agravando o perigo conforme aí eu vou acumulando fatores de risco. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês com relação à alimentação. E é lógico que vocês não podem esquecer que o exercício físico é fundamental para a prevenção e para o tratamento da hipertensão, mas ele tem que ser assistido. Ou seja, tem que ser monitorado, tem que saber até que frequência cardíaca você pode ir. Tem pacientes que às vezes na crise estão até impossibilitados de fazer qualquer exercício em virtude de tão elevada que é a sua pressão. Então, cuidado com isso, faça a sua avaliação para saber então qual é a pressão que você tem que trabalhar nos exercícios físicos, mas gradativamente você cuidando da sua alimentação, monitorando o seu estresse, cuidando do seu peso, reduzindo o seu peso, com certeza com todas essas dicas que eu acabei de falar para vocês, vocês vão conseguir aí modular melhor a pressão arterial e até em alguns casos reverter o quadro. Ou reduzir, para quem já toma medicação, reduzir a medicação, isso é muito comum a gente ver. Ou então nem chegar a tomar a medicação, porque esse é o nosso trabalho como nutricionista, evitar que o paciente chegue a tomar a medicação, a droga, para poder tratar a doença. Vamos tratar ela de forma natural, com alimentos, com mudança de estilo de vida. Então vai aí a dica para todos vocês, e mesmo aqueles que tomam remédio, não responsabilize, né? Não ache que o remédio vai dar conta de todo o problema. Que tem pacientes aqui, a gente sabe, isso eu vejo muito aqui na minha experiência, que embora tomando remédios, eles já não conseguem mais controlar a pressão arterial. Então, cuidado, gente, com tudo isso que eu disse. Vai a dica para vocês, quer dizer, são várias dicas. Espero ter colaborado com vocês e até um próximo encontro. Até, gente. Tchau, tchau.